Hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar 5 sinais de que uma pessoa pode estar perdendo a salvação. Será que você está perdendo a sua salvação? Acompanhe comigo o vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal. A salvação é o dom gratuito de Deus dado por intermédio da fé no seu Filho, Jesus Cristo, conforme diz o texto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós, cristãos, somos salvos pelo mérito de outro. Não porque merecemos, mas porque o Filho de Deus entregou-se para que fôssemos resgatados de nossa maneira vã de viver. Infelizmente, muitos não levam isso em conta, mas, ao invés de viverem em novidade de vida, retornam aos poucos para a vida que Deus condena, tornando assim suas situações piores que antes, condenando a si mesmos diante de Deus e correndo o risco da perda definitiva de sua salvação. Gostaria de ressaltar que esse vídeo fala da perda da salvação e, embora alguns não acreditem que a salvação possa ser perdida, dentro do ponto de vista bíblico, para nós, ela pode ser perdida sim. E é isso que nós cremos. Sem mais delongas, vamos para o primeiro sinal. O primeiro sinal seria a falta do desejo de orar. Por mais que se convença do contrário, não é possível manter a salvação que vem de Cristo sem ter comunhão com Ele. Olha o que diz a palavra de Deus. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. João capítulo 15, verso 4 ao 6. Desta forma, compreendemos que permanecer em Cristo é essencial para a salvação. Toda a vida emana dele, nele, através dele e para ele. Sem Cristo, só a morte. Quando alguém vai deixando de orar, vai morrendo aos poucos. Não são poucos os cristãos que quase não oram hoje em dia. Observe a vida deles. Estão sempre murmurando, faltos de fé, quase que inoperantes no corpo de Cristo. Se unem para falarem sempre dos problemas dentro da igreja, mas não buscam ser a solução. Se você se encontra nessa situação, ore a Deus. Peça para Ele reacender o amor pela oração no seu coração e não se convença de que não tem tempo para orar. Jesus e os apóstolos também eram muito ocupados e viviam debaixo de perseguição, mas sempre encontravam tempo para Deus. O segundo sinal de que você pode estar perdendo a salvação é falta de desejo pela leitura bíblica. A Bíblia é uma compilação de livros inspirados por Deus para guiar o homem para o céu. Podemos dizer, a grosso modo, que ela é uma espécie de mapa, sem o qual nos perdemos completamente. Geralmente, quando se sai de casa, temos um roteiro a seguir para chegarmos em nosso objetivo. O incrível é saber que muitos que se dizem cristãos negligenciam as orientações da palavra de Deus e fazem seus próprios caminhos, achando assim que chegarão no céu por meio de atalhos. O servo de Deus, rei Davi, sabia que se sua vida não fosse iluminada pela palavra de Deus, ele jamais acertaria o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos, capítulo 119, verso 105. A palavra de Deus, além de guia, também é o alimento que nos fortalece nessa dura e difícil jornada no mundo. Sem esse alimento, pereceremos. Observe o texto. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vimos com isso que o cristão que abandona a leitura bíblica diária geralmente apresentará maiores dificuldades na caminhada e cairá facilmente diante de tentações, pois, no contexto desta passagem,
Jesus está sendo tentado por Satanás e o vence através da palavra de Deus. Mas vamos para o terceiro sinal: a falta de comunhão com o corpo de Cristo. A falta de comunhão com o corpo de Cristo pode sim ser interpretada como o distanciamento da igreja local. E antes que os famosos desigrejados digam que não, olhe o conselho que Paulo dá à igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Reconhecemos que a igreja é falha, que há irmãos complicados e muitas vezes nós somos esses irmãos. Mas, ainda assim, Deus orienta o seu povo a ficar unido, em comunhão, como brasas em braseiros para não apagarmos. Deixa-me te fazer uma pergunta. O que é mais fácil para um leão atacar? Uma ovelha que se distancia do rebanho ou uma ovelha entre o rebanho que está protegida pela maioria? Acredito que sabe a resposta. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Hebreus capítulo 10, verso 25. Por isso, ainda com todas as complicações contidas na igreja, ainda assim, sabemos que é a vontade de Deus que estejamos juntos, unidos e fortalecidos para que o mal não leve vantagem sobre nós. Falta de desejo de louvar a Deus. À luz da Bíblia, entendemos que Deus criou tudo que respira para o seu louvor. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Isaías, capítulo 43, verso 21. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Salmos, capítulo 148. O louvor a Deus é fruto de uma vida de gratidão. Sendo assim, todo cristão verdadeiro vive em louvor. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se seu coração está cheio de Deus, isso irá refletir em louvor a Ele. Por esta causa, o louvor não se torna obrigação, mas prazer. Mas, se você tem deixado essa prática, ou pior, se não há mais em você desejo de louvar a Deus, sua situação pode estar complicada. Mas lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Volte a louvar a Deus em sua casa, trabalho, faculdade, escola, em qualquer ambiente, em qualquer horário. Louve a Deus. O quinto sinal: a falta de amor pelas obras de Deus. É claro que, se você não cultivar o amor pela oração, leitura bíblica, comunhão e louvor a Deus, dificilmente terá amor pela obra de Deus. Nesse estágio, há um grande esfriamento espiritual. Por mais que a salvação que obtemos seja por mérito de outro, há necessidade de perseverarmos na fé para não a perdermos. Cristãos que abandonam a obra de Deus por falta de amor pelas coisas de Deus estão próximos de perder a salvação por negligenciarem seu chamado. No texto que irei apresentar, um homem que outrora era companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, o abandonou e voltou para o mundo, o que foi descrito com certa tristeza pelo apóstolo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Qual foi o motivo de Demas ter abandonado o apóstolo? O amor ao presente século. Pode acreditar que, infelizmente, esse é um dos principais motivos para alguns cristãos abandonarem a obra de Deus, o amor a esse mundo. A Bíblia diz que aquele que ama esse mundo é inimigo de Deus. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. Essa palavra é dura e ainda é atual. Por isso, abandonar a obra de Deus mostra que sua salvação pode estar correndo risco.
Fomos chamados para sermos salvos e, enquanto estamos nessa terra, precisamos trabalhar na obra de Deus a fim de que outras pessoas sejam alcançadas. Um dia, alguém abriu a mão da situação cômoda que vivia e pagou o preço para que hoje você tivesse a oportunidade de salvação. Pense nisso e volte para Deus. Ele ainda espera por você.